Olá, criançada! Chegamos a mais uma celebração Orla Kids. Estou aqui com a gatinha da Gabi. Nós queremos dar vocês boas-vindas, sejam bem-vindos. Chegamos a mais um culto, preparado com tanto amor, tanto carinho por toda a equipe para você. E olha, hoje nós vamos aprender algo que é muito importante para a vida de uma criança. E se você aprender essa lição de hoje bem aprendido, você vai ser um adulto muito mais feliz. Sabia disso? É verdade. Sabe qual que é a lição de hoje? Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Isso. Sabe, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, vai dizer para nós que o Senhor falou outra vez com Samuel. E aí ele disse: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." Ele falou outra vez. Quer dizer que ele já tinha falado, antes. Só que Samuel ainda não tinha entendido a voz de Deus. Sabia que isso acontece com a gente também? Deus fala com a gente, mas a gente nem percebe que é a voz dele. E hoje nós viemos aqui para aprender, limpar o ouvidinho, para ouvir a voz de Deus. Como que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus? Primeiro nós precisamos saber o que ele fala. A Bíblia, tcharam, isso mesmo. Uma criança que quer aprender a ouvir a voz de Deus tem que ler a Bíblia. Todos os dias, um pouco. Na sua devocional, você acorda e rapidinho pega a sua Bíblia para poder ler e ouvir a voz de Deus. Quando você crescer, você vai ser um adulto que já vai saber identificar. Essa voz aqui que eu estou ouvindo não é de Deus não, mas essa daqui é a voz de Deus. Então, que tal você aprender conosco nesse Orla Kids a ouvir a voz de Deus? Vamos aprender? Você vai prestar atenção em todos os cânticos, em todas as palavras, todas as vezes que aparecer um amiguinho falando, você vai prestar muito atenção no que ele disser e vai guardar no seu coração. E quando esse culto aqui terminar, essa celebração acabar, for a última musiquinha a acabar, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai continuar te ensinando. É verdade, vai continuar te ensinando. Vamos orar e pedir isso ao Senhor? Feche os seus olhos junto com a tia Nádia. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de aprendermos da Tua Palavra. Nós queremos muito aprender a ouvir a Tua voz. Quando o Senhor falar conosco, nós queremos responder igual Samuel. Fala, Senhor, que o Teu servo, que a Tua serva, que nós estamos Te ouvindo e queremos Te obedecer. Que os nossos ouvidos sejam limpos para ouvir a Tua doce voz, sempre que o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo ao Orla Kids. Orla Kids! Então, estou me preparando para louvar ao Senhor Deus. É verdade, agora está na hora do Orla Kids. Sai do sofá e vem dançar com a gente e cantar. Vem com a gente. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Fala fundo ao coração, traz amor, paz e perdão. Mostra sempre a direção, destrói toda a confusão, alegra sempre o coração. Deus fala, quer conversar com você. Deus olha, está de olho em você. Deus pensa sempre em você. Deixa Deus falar com você.
Muitas são as vozes por aí, elas vão querer te confundir, te levar pra cá, te levar pra lá. Assim você não vai acertar. A Bíblia é a boca de Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. Então deixa Deus falar com você. O nosso Deus é um Deus que fala. Deus quer falar com você. E a Bíblia é a boca de Deus. Vamos conversar com Ele? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Fala fundo ao coração, traz amor, paz e perdão. Mostra sempre a direção, destrói toda a confusão, alegra sempre o coração. Deus fala, quer conversar com você. Deus olha, está de olho em você. Deus pensa, pensa sempre em você. Deixa Deus falar com você. Muitas são as vozes por aí, elas vão querer te confundir, te levar pra cá, te levar pra lá. Assim você não vai acertar. A Bíblia é a boca de Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. Então deixa Deus falar com você. Já falou com Deus hoje? Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus.
ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel! Olá, Kids! Tá na hora da Bíblia na ponta da língua. Vem comigo! O versículo de hoje é Fala, Senhor, o servo ouve. Você prestou atenção no versículo de hoje? Samuel tinha o meu tamanho e nunca ouviu falar de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? A Bíblia diz que Deus fala com a gente. Todo mundo acha que Deus fica em silêncio. Mas isso não é verdade. Mas como eu posso saber se Deus está falando comigo? Eu e você precisamos prestar atenção em Deus. Se prestarmos atenção, podemos ouvir a voz de Deus. Vou dar uma dica: fiquem em silêncio. Não deixem nenhum barulho atrapalhar você a ouvir a voz de Deus. Oi, meninos e meninas, como vocês estão? Assim ou assim? Algumas coisas acontecem e nos deixam bem tristes, mas no final nós ficamos felizes. Desejo que Jesus seja a alegria do seu coração. Vocês sabiam que a partir do 4º mês, o bebê, mesmo dentro da barriga da mãe, já consegue ouvir alguns barulhinhos? E a partir do 5º para o 6º mês, ele já consegue identificar a voz da sua mãe. Ana morava na cidade de Ramá com seu esposo Elcana. Todos os anos, a família ia até o templo. Certa vez, Ana estava orando no templo muito aflita. Ela estava angustiada e o sacerdote Eli achou estranho e pensou que Ana estava bêbada. Mas ela apenas estava orando, pedindo a Deus um filho. O sacerdote disse que Ana teria sua oração atendida e depois de algum tempo, Ana ficou grávida e nasceu um lindo bebê, o bebê Samuel. Ana havia prometido que entregaria o seu filho no templo e que ele lá ajudaria o sacerdote Eli, que ele ficaria no templo para servir a Deus. Depois de algum tempo, Samuel cresceu, ficou um lindo rapaz. E lá no templo, ele sempre ajudava nas tarefas. Lá ele estava com o sacerdote Eli. Em uma noite, enquanto o sacerdote Eli e Samuel dormiam, ouviu-se uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Samuel pensou ser o sacerdote Eli e foi acordá-lo. O sacerdote disse que não havia chamado Samuel. Samuel voltou a dormir. Depois de algum tempo, a voz falou de novo: Samuel, Samuel. Samuel foi encontrar com o sacerdote Eli mais uma vez, que disse: Samuel, eu não te chamei, mas se você ouvir essa voz de novo, diga: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E, mais uma vez, a voz disse: Samuel, Samuel. Samuel entendeu que aquela era a voz de Deus e ele disse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que legal, não é mesmo? Samuel pôde ouvir a voz de Deus e responder a esta voz. Sabem, crianças, hoje Deus ainda fala conosco. Ele fala através da Bíblia, da natureza, através de algumas pessoas.
e nós devemos ouvir a sua voz. A história de Samuel está na Bíblia e lá em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, diz: Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos sempre ouvir a tua voz. Fale conosco através da Bíblia, através da natureza e das pessoas. Em nome de Jesus, amém. Olá, Kids! Então, galera, hoje nós aprendemos que Deus pode falar com a gente de várias formas. Então, também tem uma forma de Deus falar com a gente com a Bíblia. A Bíblia tem muitos versículos que falam de muitas coisas e que a gente aprende com a Bíblia, porque aqui tem a palavra de Deus. Mas você sabia que tem outras formas de falar com Deus? Você sabia que Deus é muito criativo? Ele pode usar muitas formas de falar com a gente. Podemos falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Com pessoas sábias a gente pode ouvir com Deus, ouvir Deus, porque elas andam do lado de Deus e podem te ajudar muito, falando que Deus gostaria de falar com você. Isso mesmo, Deus pode usar vidas de pessoas para que elas falam o que Deus quer falar com a gente. Por isso, fique atento, preste atenção em tudo à sua volta, que pode ser algo que Deus está falando com você, ou através da Bíblia, ou através de um filme, ou através de alguma pessoa. Quando Deus fala, a gente não tem medo, porque Ele traz paz para o nosso coração. Então, galera, tudo que Deus faz é bom, então fique atento. Então foi isso. Tchau, até o próximo Orla Kids. Orla Kids! Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do